O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor a mão sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como disse no início da celebração, é providencial, né? Termos o santuário com tantas crianças aqui hoje, recebendo este Evangelho. Evangelho este que, pelo gesto de Jesus, de impor as mãos, e diz a palavra, abençoá-las, já coloca por terra aquela visão veterotestamentária de que os filhos assumiam a culpa dos pais. A culpa dos pais passava de gerações através dos filhos, né? E o nosso catecismo da Igreja Católica é bem explícito nos números 1021 e 1022, quando fala do juízo particular. Cada pessoa será julgada pelos seus atos. Nós não herdamos a maldição dos nossos antepassados. Precisamos purificar essa mentalidade e assumir responsavelmente a nossa caminhada de seguimento a Jesus, cada um de forma particular. Por isso, a importância da presença dos pais, dos educadores, dos evangelizadores na vida das crianças, para que elas tenham a capacidade de conhecer Jesus Cristo, amá-lo, segui-lo e ser fiel a Jesus Cristo até o fim. Porque, repito, cada um de nós será julgado segundo as suas ações. Depois em casa você pode meditar um pouquinho sobre isso, está lá no Catecismo da Igreja Católica, nos números 1021 e 1022, quando o Catecismo fala sobre o juízo particular. E o julgamento será individual, cada um prestará contas da sua conduta diante de Deus. Mas dizendo isso, nós podemos retomar esse contexto do Evangelho de hoje, quando os discípulos de Jesus repreendem essas crianças. Esse é um gesto que pode conter diversas interpretações, mas eu queria chamar a atenção de vocês para a qualidade do discipulado que aqui é revelado. Vocês sabem que no tempo de Jesus, as crianças elas não eram contadas. Quem das crianças que estão aqui já tem 13 anos de idade? Tem ninguém? Só 1, 2, 3. Só vocês seriam contados, viu, no tempo de Jesus. Os demais, abaixo dos 13, não eram contados. A criança, antes de completar a idade dos 13 anos, era considerada como tábua rasa. Tábua rasa é porque ela estava ainda oferecendo o seu coração para que Deus escrevesse nela a sua lei. Então a criança era preparada. Abaixo dos 7 anos nem se fala, viu? Dos 7 aos 12, ela era considerada tábua rasa. Naquele coração, Deus estava ainda escrevendo a sua lei. E tanto que quando a criança completava 13 anos de idade, ela fazia aquele ritual chamado Bar Mitzvah, que significa filho da lei. A partir dos 13 anos, o menino já era capaz de observar a lei, ele era considerado adulto, também capaz de observar a lei do Senhor. Ele era apresentado, né, no templo,
e realizava-se esse ritual chamado Bar Mitzvah, filho da lei. Então esse era o contexto. A criança, ela não era contada, mas ela era vista somente como uma continuidade. A criança era tida como possibilidade de continuidade daquela família, daquela geração, daquele sobrenome. E aí, essas crianças do Evangelho, diz a palavra, elas são levadas até Jesus. São levadas por alguém. Alguém as apresenta. E como eu destaco, é importante o exercício da formação na vida das nossas crianças. Formação integral, seja ela no aspecto intelectual, mas também seja ela no aspecto espiritual. E eu, quando entrava, eu agradecia muito a Deus, viu, pelo ministério de vocês dois, de terem a oportunidade de trazer essas crianças para uma peregrinação, apresentá-las, né, aos mistérios de Deus e fazê-las compreender que o que mais conta nesta vida é o amor a Jesus Cristo, é ser discípulo de Jesus Cristo. Parabéns pela iniciativa de vocês. Os discípulos, com aquele gesto, repreendem as crianças. E aqui eu retorno ao que eu estava dizendo. Os discípulos repreendem as crianças. Discípulos de Jesus cheios de não me toques, né? Cheios de problemas interiores, discípulos que ainda não tinham feito paz com a criança interior que estava dentro deles, porque se nós vemos as atitudes dos discípulos de Jesus, até aprenderem o discipulado de Jesus, meu Deus do céu, quanta infantilidade no sentido genuíno da palavra. Disputa de lugar, queriam saber quem era o maior, vingativos, gananciosos, egoístas. Os discípulos não tinham ainda amadurecido o discipulado de Jesus Cristo. Tinham um sério problema de personalidade. E aí repreendiam as crianças. Tem um grande pensador, você já deve ter ouvido falar, Jung. Ele dizia assim: se existe alguma coisa que desejamos mudar numa criança, deveríamos antes ver se não é algo que faríamos melhor mudar em nós mesmos. Porque muitas vezes nós consideramos já, né, prontos, adultos, mas ainda temos tanta infantilidade dentro de nós. Temos ainda dentro de nós tantas atitudes que não amadureceram. Também, como os discípulos, muitas vezes nós queremos disputar, né, os lugares na igreja, queremos disputar com as pessoas. Muitas vezes queremos disputar quem é o maior, quem é o mais importante, quem atua mais. Somos vingativos, muitas vezes gananciosos, egoístas. Por isso, nós precisamos evangelizar essa criança que tem dentro de nós. Nós precisamos crescer no seguimento de Jesus e amadurecer alguns aspectos que ainda não estão amadurecidos. Hoje a oportunidade que a palavra nos dá não é de rebeldia, não é? Porque muitas vezes na nossa fase infantil era difícil receber um não da mãe, né? Como é difícil às vezes receber um não da mãe, da catequista, da professora. Não somos acostumados ao não, até porque tem um instinto dentro de nós, né, que é o instinto da contra-vontade. Aquela fase do contra, né? Todos nós passamos, só que muitos de nós arrastamos essa fase, né, para a vida adulta. E muitas vezes nos tornamos os do contra, nas realidades do discipulado de Jesus. Mas o Senhor repreende os seus discípulos e pede para que as crianças se aproximem dele. Impõe sobre ela as mãos. O gesto de Jesus é um gesto integrativo. Ele traz as crianças para perto dele. E Jesus, hoje abençoando essas crianças, quer abençoar também a criança que está dentro de você. Faça paz com ela. Abrace essa criança. Traga essa criança que, por vezes, é uma criança ferida pela sua história, pela rejeição, pelo desamor,
uma criança que talvez passou por situações muito dolorosas no seio da família, rejeitado pelo pai, pela mãe, dificuldade com os irmãos. Traga essa criança hoje à presença de Jesus, para que Jesus a abençoe, para que Jesus reconcilie no seu amor tudo aquilo que faz parte da nossa história. Abaixe por um instante a sua cabeça. Deixa Jesus agora tocar você. Deixa Jesus abençoar você. Deixa Jesus chamar você ao seu segmento, que vai amadurecendo o nosso coração pouco a pouco, que vai nos fazendo maduros na fé, maduros no seguimento ao Senhor. Peça a Ele que crie em você hoje, como nós rezamos no Salmo, um coração que seja puro, como de uma criança. A pureza, que o Senhor resgate dentro de você, a pureza, a graça de olhar todas as coisas com um olhar positivo, com um olhar alegre, com um olhar redentor de Cristo. Nós te pedimos, Senhor, ao celebrar esta liturgia, nós queremos que o Senhor nos abençoe. Abençoe as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Que o Senhor abençoe todas as gerações, que o Senhor abençoe todas as etapas da nossa vida, porque nós queremos chegar, Jesus, à maturidade do homem perfeito, que é o Senhor. Nós queremos um dia nos apresentar diante do tribunal da misericórdia para dar conta da nossa vida, mas com a consciência reta, com a consciência limpa, de ter vivido de forma coerente a mensagem do Evangelho. Nós te pedimos esta graça. Dai-nos este coração, dai-nos, Senhor Jesus, a graça deste crescimento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.